Amados, escutem com atenção. Aquilo que muitos chamam de prazer secreto, aquilo que parece um alívio rápido e escondido, é na verdade uma armadilha mortal para a alma. A masturbação, tolerada em silêncio por tantos, abre portas para que os demônios entrem e roubem tudo o que Deus colocou em sua vida. Hoje quero que você encare esta verdade sem máscaras. Não existe pecado oculto diante do Senhor. O inimigo sussurra que é inofensivo, mas cada vez que você cede, ele rouba sua pureza, rouba sua paz, rouba sua autoridade diante de Deus. Essa não é apenas uma fraqueza do corpo, é uma batalha espiritual pela sua alma. A pergunta que eu faço a você agora é: até quando você permitirá que Satanás roube os tesouros que Deus reservou para a sua vida? O engano do prazer, momentâneo, e a porta que se abre ao inimigo. Simplesmente dizer que é só um ato do corpo é fechar os olhos para a batalha espiritual que está acontecendo bem diante dos seus olhos. Muitos, enganados pelo conforto do silêncio e pela falsa segurança da solidão, acreditam que a masturbação é apenas uma questão física, um escape da pressão, um refúgio íntimo. Mas o que o diabo quer é exatamente isso: que você veja como pequeno o que diante do trono de Deus é uma porta aberta para o inferno tocar o que é sagrado. A masturbação é o pecado do esconderijo. É aquele que ninguém vê, que ninguém comenta, que raramente é pregado nos púlpitos. Mas é exatamente esse silêncio que a torna tão perigosa. O inimigo opera no escuro. Ele é mestre em se esconder na sombra da vergonha. E cada vez que você cede ao impulso carnal, achando que está apenas satisfazendo o corpo, o que você está fazendo é alimentando um espírito de engano que quer te manter escravo do que Deus te chamou para dominar. O prazer é momentâneo. É como uma faísca que acende por segundos e depois deixa cinzas, culpa e distância. O que parecia inofensivo se transforma em correntes, correntes de vergonha, correntes de impureza, correntes que prendem o espírito e vão pouco a pouco roubando sua liberdade. É por isso que muitos já não conseguem orar com sinceridade. Sentem que estão longe de Deus, mas não sabem explicar o motivo. É porque há algo sendo alimentado no secreto que está matando a comunhão no invisível. A palavra de Deus é clara. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? 1 Coríntios 6:19. Isso não é poesia religiosa, é verdade espiritual. O seu corpo não é seu campo de prazer, é o templo onde o Deus Santo escolheu habitar. E tudo o que é feito dentro desse templo tem peso espiritual. Cada ato impuro não é só um pecado contra você mesmo, é uma profanação ao altar do Senhor. E sabe o que acontece quando o templo é profanado? A glória se afasta, a presença de Deus se entristece e o inimigo se aproxima. Ele entra com acusação, com culpa, com confusão. Ele se assenta nos cantos da alma e diz: você nunca vai mudar, você já está sujo demais, você não consegue parar. E muitos acreditam. Muitos já estão tão presos nessa rotina silenciosa que começam a pensar que é normal, que faz parte da carne humana, que Deus entende. Mas deixa eu te dizer com toda a clareza, isso é mentira. Deus entende a luta, mas não tolera a prática do pecado. Você não foi criado para viver se escondendo. Você foi criado para andar em luz. Você não foi chamado para viver em ciclos de culpa e prazer, mas para andar em santidade. Deus não te chamou para ser uma vítima das suas emoções e desejos, mas para ser um templo cheio de glória, autoridade e domínio próprio. Olhe para a história de José no Egito. Ele era jovem, estava sozinho. Tinha todos os motivos para ceder à carne, mas quando a esposa de Potifar o tentou dia após dia, ele não ficou racionalizando. Ele não disse, só uma vez. Ele não se convenceu de que poderia lidar com aquilo em segredo. Ele fugiu, literalmente. Ele deixou o ambiente do pecado e correu. Por quê?
Porque José sabia que manter a comunhão com Deus era mais precioso do que qualquer prazer momentâneo. Ele disse: como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Gênesis 39:9. É esse o temor que está faltando. Muitos não fogem mais do pecado porque perderam o temor santo. Trocaram o Espírito Santo por um alívio passageiro. E é por isso que a vida está seca, sem fogo, sem unção, sem direção. Porque onde há impureza constante, a presença de Deus não permanece da mesma forma. A chama vai apagando, e os demônios vão roubando sem fazer barulho, sem quebrar portas, mas levando embora o que é mais precioso. O inimigo não está preocupado com o seu corpo. Ele quer a sua alma. E se ele puder usar o seu próprio corpo contra você, ele fará isso com prazer. O que começa como uma concessão na carne, termina como um cativeiro no espírito. Por isso, não subestime o que parece pequeno. Uma pequena brecha no muro é o suficiente para o inimigo entrar e saquear tudo o que Deus edificou. Quantas vezes você já chorou em silêncio, dizendo: Deus, por que me sinto tão longe? Mas no fundo sabe que tem uma raiz ali, um hábito escondido, uma prática que você tolerou por tempo demais. Não espere chegar ao fundo do poço para reconhecer que o que você chama de fraqueza já se tornou um jugo. E jugo não se quebra com desculpas, mas com arrependimento verdadeiro. A masturbação não é um ato isolado. Ela está conectada a pensamentos, a hábitos, a estímulos visuais e emocionais. E cada vez que você se entrega, está alimentando uma cadeia espiritual. O Espírito Santo está chamando os escolhidos para acordarem. É hora de fechar a porta, é hora de purificar o templo, é hora de resistir à carne como quem entende que o prazer momentâneo custa caro demais. O apelo que o Senhor faz hoje não é para que você apenas sinta culpa. A culpa paralisa, mas o arrependimento liberta. Deus está te chamando para romper com esse ciclo, para entender que o que você faz no secreto define o que você carrega em público. Não há poder na oração de quem vive em pecado escondido. Não há autoridade no altar de quem alimenta o que destrói a alma. Mas há redenção, há poder, há sangue, há cruz. E a libertação para aquele que decide hoje fechar a porta que um dia abriu ao inimigo. Este é o tempo, esta é a hora. Não por força, nem por emoção, mas pela decisão de dizer: eu não vou mais me curvar a isso. José fugiu, Davi caiu. Mas você pode escolher o caminho da obediência hoje. Você pode dizer: Senhor, limpa o teu templo, quebra essa corrente, restaura a tua presença em mim. Não se acomode ao cativeiro, lute pela santidade, ela é sua herança, e o céu está pronto para te fortalecer. O primeiro roubo, a pureza da mente e do coração. O campo de batalha do inimigo sempre começa pela mente. Antes de tomar o corpo, antes de ferir o espírito, ele lança setas nos pensamentos. E quando um homem escolhido de Deus cede à masturbação, o primeiro roubo que sofre é invisível: a pureza da mente e do coração. A mente, que deveria ser santa, guiada pela palavra, passa a ser alimentada por fantasias e imagens que não vêm do céu, mas do inferno. E quanto mais esses pensamentos crescem, mais difícil se torna ouvir a voz do Espírito. Romanos 12:2 nos chama a não nos conformarmos com este mundo, mas a sermos transformados pela renovação da mente. Essa renovação é o que purifica os pensamentos, que nos afasta daquilo que é profano, que coloca Cristo como filtro do que vemos, ouvimos e pensamos. Mas quando alguém se rende ao ciclo do prazer secreto, essa renovação cessa. A mente se enche de impureza e os olhos passam a desejar aquilo que Deus rejeita. Já não se pensa mais com discernimento, já não se medita mais nas promessas de Deus. A alma passa a alimentar um fogo estranho, e esse fogo consome devagar.
O coração, que antes ardia pela presença de Deus, começa a esfriar. E o que muitos não percebem é que esse esfriamento não vem de uma vez. Ele se instala aos poucos, como a água morna que prepara a fervura. No início, parece que está tudo sob controle, mas a mente já está sendo moldada pela fantasia. A santidade interior se deteriora silenciosamente, como o ouro que perde o brilho sob a poeira do pecado. O diabo sempre usará a imaginação como ferramenta de destruição. Ele sabe que o que o homem alimenta nos pensamentos, ele desejará no corpo. Por isso, antes de escravizar a carne, Satanás corrompe a mente. E quando a mente é corrompida, o coração perde a sensibilidade espiritual. É por isso que tantos oram, mas não sentem mais nada. Leem a Bíblia, mas não conseguem mais se concentrar. O problema não está nos olhos, mas naquilo que já dominou os pensamentos. A Bíblia nos dá um exemplo doloroso e claro disso em 2 Samuel 11. Davi, um homem segundo o coração de Deus, cheio do Espírito, ungido como rei, guerreiro fiel, perdeu a batalha no momento em que permitiu que seus olhos fixassem em Batseba. Não houve toque, não houve palavra, bastou o olhar. Bastou o pensamento alimentado, bastou a fantasia não rejeitada. Ele poderia ter virado o rosto, poderia ter fugido da tentação como José, mas preferiu observar, preferiu imaginar. E ali, no segredo da mente, o inimigo já havia vencido. O pecado não começou no adultério, começou na mente que não foi renovada. Davi, dominado pela fantasia, arquitetou o pecado e, quando caiu, sofreu consequências devastadoras: culpa, morte, vergonha, desgraça em sua casa. Tudo começou por uma mente que não foi guardada. Se isso aconteceu com um homem segundo o coração de Deus, o que dizer de nós, se não vigiarmos cada pensamento? O diabo sabe que se ele controlar sua mente, ele moldará seu caráter, porque aquilo que você pensa continuamente, você acabará fazendo. Se você alimenta a mente com impurezas, não espere ter um coração limpo. Jesus disse: "Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus." Mas como pode alguém ver a Deus se seus pensamentos estão dominados pelo pecado? Como pode alguém ouvir o Espírito se seus pensamentos gritam desejos carnais? A masturbação não é apenas um ato isolado do corpo. Ela é precedida por um bombardeio mental. Por isso, o primeiro roubo do inimigo é a pureza da mente. Ele suja a fonte e tudo o que sai dali já não é limpo. A fantasia contamina o espírito. A mente se torna um campo de guerra onde o Espírito Santo já não encontra espaço, porque está ocupado demais com imagens sujas, com lembranças impuras, com pensamentos que não glorificam a Deus. E o coração, que deveria ser um altar consagrado, se torna um campo minado. Não há como amar ao Senhor de todo o coração quando parte dele está entregue ao prazer oculto. E o mais perigoso disso tudo é que esse roubo acontece em silêncio. A pessoa ainda vai à igreja, ainda canta, ainda ouve a palavra, mas por dentro está longe. Por dentro está quebrado. Por dentro está escurecido. Muitos hoje vivem com a mente em cativeiro e nem percebem. Tentam vencer o pecado com força própria, mas se esquecem de que a vitória começa com o que se permite pensar. Se você quer ser livre, precisa começar limpando a mente com a palavra. Não se vence o pecado escondido apenas tentando parar. É preciso renovar a mente todos os dias. É preciso rejeitar a fantasia e alimentar-se da verdade. A palavra de Deus é a espada do Espírito. É com ela que os pensamentos impuros são derrotados. Não há neutralidade na mente. Ou você enche de luz, ou será dominado pelas trevas. Ou você pensa nas coisas do alto, ou será escravo das tentações do mundo. Não há meio termo. O diabo sabe disso. Por isso, ele rouba primeiro a pureza da mente, para depois roubar tudo o que vem em seguida.
Quando você se permite alimentar essas imagens, você está entregando sua mente ao controle do inimigo. E se ele controla seus pensamentos, logo controlará as suas ações. Por isso, o chamado de Deus hoje é: limpe sua mente. Fuja da fantasia. Rejeite os pensamentos impuros, como quem rejeita o veneno. Não brinque com eles. Não converse com eles. Não os aceite. Fuja. Corra. Grite se for preciso, mas não ceda. O coração precisa estar limpo para ouvir Deus. A mente precisa estar consagrada para discernir o que é bom. Não aceite menos do que isso. O primeiro roubo pode parecer pequeno, mas é o mais mortal. Porque a mente corrompida prepara o caminho para tudo o mais que o inimigo deseja destruir. O segundo roubo, a autoridade espiritual. Um dos maiores perigos do pecado secreto é que ele rouba algo que não pode ser visto a olho nu, mas cuja ausência se torna evidente com o tempo. A autoridade espiritual. A autoridade não é conquistada com palavras bonitas, nem com aparência de piedade. A autoridade verdadeira vem de uma vida rendida, separada e limpa diante de Deus. E o inimigo sabe disso. Ele não teme gritos, não teme gestos religiosos, não recua diante de discursos. O que o afugenta é a autoridade que emana de uma vida santa. O cristão que vive preso à masturbação, mesmo que escondido dos homens, perde essa autoridade diante do mundo espiritual. A oração se torna fraca, a voz perde peso, a presença de Deus parece distante. Tiago 4,7 declara: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Mas como alguém resistirá ao diabo se está acorrentado por ele? Como alguém expulsará o inimigo da casa se deu a ele a chave do coração? A verdade é dura, mas precisa ser dita. Os demônios zombam do crente que vive em pecado escondido. Eles escutam as orações, mas sabem que há rachaduras. Eles presenciam os cânticos, mas percebem a ausência da unção. A autoridade espiritual não se sustenta na aparência, mas na integridade. O inferno respeita quem vive em santidade, não quem aparenta espiritualidade. E quando o cristão se entrega a práticas ocultas, como a masturbação, ele se torna alvo fácil, porque perdeu a cobertura espiritual que só a obediência proporciona. Sansão é o exemplo mais claro e trágico disso. Um homem separado desde o ventre, escolhido por Deus, cheio do Espírito, com uma força sobrenatural. Mas havia um problema. Sansão brincava com o pecado. Ele flertava com o mundo. Ele se aproximava do que Deus havia mandado evitar. E assim, como muitos hoje que pensam que podem viver entre dois mundos, um aos olhos dos homens e outro secreto diante de Deus, Sansão pensou que sua força era intocável. Em Juízes 16, vemos o resultado desse engano. Dalila insistia, pressionava, seduzia, e Sansão cedeu. Não foi apenas uma queda moral, foi uma quebra de aliança. Ao revelar seu segredo, ele entregou mais do que seus cabelos. Entregou a presença que o sustentava. Quando os inimigos vieram, ele tentou reagir como antes, mas algo havia mudado. E ele não sabia que o Senhor já se havia retirado dele. Juízes 16:20. Essa é uma das frases mais assustadoras da Bíblia. O homem que outrora derrubava exércitos com as mãos, agora estava sozinho, fraco, cego, humilhado. E tudo começou com uma brecha, uma entrega à carne, um prazer momentâneo, um pacto quebrado. O mesmo acontece hoje. Muitos pensam que ainda têm a unção, que ainda têm a presença, mas não percebem que estão operando apenas por inércia. Continuam falando de Deus, mas já não falam com Deus. Continuam cantando, mas já não adoram. Continuam orando, mas já não tocam os céus. A autoridade espiritual não pode coexistir com o pecado alimentado. Quando há pecado escondido, o espírito se entristece e a autoridade se esvai. A oração se torna mecânica, o jejum se torna rotina,
e a vida espiritual se transforma em fachada. E isso é tudo o que o diabo quer. Um cristão que parece, mas não é. Um crente sem poder, sem fogo, sem influência. Um soldado desarmado. É por isso que tantos vivem cansados espiritualmente, porque tentam lutar contra o inferno sem as armas do espírito. Mas como empunhar uma espada quando se está com as mãos sujas? Como clamar por libertação quando se está preso por dentro? Como expulsar demônios se há demônios alojados no segredo da mente e da carne? A masturbação pode parecer algo pequeno, mas diante do mundo espiritual, ela representa um ponto de vulnerabilidade, um terreno ocupado, um lugar onde a luz já não brilha com intensidade, e isso compromete tudo, porque a autoridade espiritual não é apenas para expulsar demônios, mas para viver em liberdade, influenciar outros, carregar a presença de Deus onde estiver. Sem ela, a vida cristã se torna pesada, vazia, sem fruto. É como uma lâmpada desconectada da fonte. Pode ter formato, pode ter estrutura, mas não ilumina. Deus nos chama à obediência porque sabe que é nela que está a nossa força. Quando o inimigo vê um crente de joelhos, com vida limpa, ele recua. Quando vê alguém rendido, sem brechas, ele foge. Mas quando vê um crente em pecado, ainda que escondido, ele se aproxima, ele se aproveita, ele suga da autoridade espiritual, até que reste apenas religiosidade. Há muitas pessoas hoje que vivem frustradas espiritualmente, não por falta de dons, mas por falta de santidade. Elas oram, mas não veem resultados. Leem a Bíblia, mas não sentem revelação. Ministram, mas não tocam corações. Isso não é normal. Isso é sinal de que a autoridade foi roubada. E quando a autoridade é perdida, a alma fica vulnerável. A casa espiritual fica desprotegida. O inimigo entra e faz morada. Por isso, o alerta é urgente. Não alimente o pecado oculto. Não permita que a masturbação roube sua autoridade. Não aceite viver uma vida cristã apagada, fria, vazia. Deus te chamou para andar em poder, para orar com fervor, para ministrar com unção, para vencer o mal com o bem. Mas isso só é possível se você viver em santidade. O preço é alto? Sim, mas o fruto é eterno. A palavra diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas antes disso ela diz: sujeitai-vos a Deus. A sujeição a Deus é a base da autoridade espiritual. Sem ela, resistir ao diabo é teatro. Ele só foge de quem está sujeito. Ele só respeita quem está rendido. E a rendição começa no secreto, começa nas escolhas diárias, começa no domínio sobre a carne, começa na recusa ao prazer que o mundo oferece. O diabo não teme quem fala alto, ele teme quem vive limpo. Ele não recua diante de quem conhece a Bíblia, mas diante de quem obedece à Bíblia. Ele não respeita aparências, mas teme a presença. A presença de Deus em você é o que afugenta as trevas. Mas essa presença não habita em meio ao pecado. Se você sente que perdeu a autoridade, saiba que há um caminho de volta. O sangue de Jesus ainda restaura, ainda purifica, ainda devolve o que foi roubado. Mas é preciso decisão, é preciso arrependimento sincero. É preciso romper com aquilo que está consumindo sua força espiritual, porque enquanto houver brecha, haverá roubo. E enquanto houver roubo, não haverá autoridade. O terceiro e o quarto roubo: a paz da alma e a alegria do espírito. O prazer passageiro promete alívio, mas entrega tormento. Essa é a estratégia do inimigo. Oferecer um momento de satisfação para, em seguida, lançar a alma em um abismo de culpa e vergonha. O que começa com um impulso termina com um peso no espírito. E quando a alma está sob esse peso, dois dos maiores presentes de Deus começam a ser arrancados: a paz e a alegria. A paz da alma é algo que não se pode fingir. Ela é a brisa silenciosa que sopra mesmo nos dias difíceis.
É a segurança interna de que, independentemente do que aconteça por fora, por dentro está tudo bem entre você e Deus. Mas a masturbação, alimentada no segredo, rouba essa paz com violência. Porque, após o prazer, vem a acusação. Após o alívio, vem o desconforto. Após o clímax carnal, vem o silêncio da alma. O inimigo sussurra antes: vai ser bom, você merece. Mas depois ele grita: você é sujo, você é indigno, Deus não te ouve mais. É assim que ele trabalha. Ele oferece e acusa, ele incentiva e condena, ele conduz até o pecado e depois se apresenta como o promotor da culpa. A alma que antes era morada de paz se torna campo de inquietação. O coração passa a ser corroído por pensamentos como: eu nunca vou conseguir vencer isso. Deus deve estar decepcionado comigo. Talvez seja melhor parar de orar, parar de tentar. E quando a paz se vai, tudo se desequilibra. A mente se torna ansiosa. O coração perde o descanso. A vida espiritual se torna pesada. A comunhão com Deus passa a parecer uma obrigação e não um prazer. Isso porque o pecado, mesmo que escondido, contamina toda a estrutura da alma. E o que o diabo deseja é exatamente isso. Um cristão cansado de tentar, desanimado em crer, esgotado por lutar sozinho. Ele sabe que quando a paz é arrancada, a fé começa a enfraquecer. E logo após roubar a paz, ele rouba a alegria do espírito. A alegria do espírito não é aquela alegria passageira que o mundo oferece. Não é riso vazio, não é estímulo externo. É uma alegria profunda que nasce da presença de Deus. É o que Davi conhecia quando dizia: torna a dar-me a alegria da tua salvação. Salmo 51, 12. Ele sabia o que era ter a alma regozijando diante de Deus. E sabia também o que era perdê-la por causa do pecado. A masturbação, ao se tornar prática recorrente, mata a alegria do espírito. Aos poucos, a pessoa começa a evitar louvores. A Bíblia já não parece tão viva. A oração já não flui com naturalidade. Os cultos perdem o brilho. O envolvimento com as coisas de Deus diminui. Não porque a pessoa se rebelou contra o Senhor, mas porque dentro dela há um peso que sufoca. A alegria desaparece e a alma se torna desértica. Esse é o quarto roubo, tão silencioso quanto devastador. A alegria do espírito é o combustível da jornada cristã. É ela que mantém o coração inflamado. É ela que nos faz suportar provações com fé. É ela que transforma lágrimas em força. Sem alegria espiritual, tudo se torna esforço, tudo se torna sacrifício. O relacionamento com Deus passa a ser como um casamento sem amor, cheio de obrigações, mas vazio de paixão. O exemplo mais claro disso está em Gênesis 3. Adão e Eva viviam em plena paz com Deus. Todos os dias, o Senhor passeava com eles no jardim. Havia harmonia, havia comunhão, havia alegria. Mas bastou um pecado para tudo mudar. Eles comeram do fruto e imediatamente sentiram vergonha. Esconderam-se. Temeram. Perderam a paz. Perderam a liberdade. Perderam a alegria de andar com Deus. É isso que o pecado faz. Ele quebra o fluxo de comunhão. Ele interrompe a dança entre Criador e criatura. Ele rouba aquilo que nos ligava ao céu. E quando isso acontece, o homem tenta se esconder, tenta se justificar, tenta fugir. Mas Deus, com amor, pergunta: onde estás? Não porque Ele não saiba onde estamos, mas porque quer nos fazer perceber onde caímos. Muitos cristãos hoje vivem nesse mesmo estado. Têm acesso ao jardim, mas vivem escondidos entre as árvores. Foram chamados para a liberdade, mas vivem presos pela culpa. Deveriam caminhar com Deus, mas evitam a presença dele por vergonha. A paz e a alegria foram trocadas por minutos de prazer, e o que deveria ser fonte de vida se tornou fonte de angústia. Essa troca é sempre injusta.
O inimigo nunca entrega algo sem cobrar caro. Ele oferece prazer por um instante e rouba a paz por semanas. Ele entrega a excitação por alguns minutos e sequestra a alegria por meses. Ele é ladrão. E como Jesus disse em João 10:10, ele vem para matar, roubar e destruir. Cada vez que você cede, ele rouba algo que Deus havia dado para fortalecer sua fé. A paz e a alegria são dons do Espírito. Não podem ser produzidas pela carne. Não podem ser fabricadas por esforço próprio. São fruto de uma vida limpa, submissa, rendida. E quando perdidas, só podem ser restauradas por meio do arrependimento sincero. Não é se afastando de Deus que você recupera a paz, é se aproximando. Não é se escondendo que você reencontra a alegria. É confessando, se quebrantando, se levantando. Talvez você esteja vivendo exatamente esse ciclo: prazer e peso, alívio e culpa, impulso e arrependimento superficial. E sua alma já não suporta mais esse vai e vem. Você já não sabe mais o que é orar com liberdade. Já não se lembra da última vez em que sentiu alegria verdadeira na presença do Senhor. Seu louvor está frio, sua fé está cansada, sua alma está inquieta. E tudo isso começou com uma brecha, com uma prática alimentada em segredo, com um hábito que parecia controlável, mas que virou prisão. Mas há esperança, porque o mesmo Deus que passeava no jardim continua chamando pelo seu nome. Ele não se esqueceu de você. Ele não desistiu. Ele não está te acusando. Está te chamando de volta. Ele quer restaurar a paz que você perdeu. Ele quer devolver a alegria que os demônios roubaram. Ele quer que você ande com ele novamente, sem culpa, sem peso, sem medo. O terceiro e o quarto roubo: a paz da alma e a alegria do espírito. O prazer passageiro promete alívio, mas entrega tormento. Essa é a estratégia do inimigo: oferecer um momento de satisfação para, em seguida, lançar a alma em um abismo de culpa e vergonha. O que começa com um impulso termina com um peso no espírito. E quando a alma está sob esse peso, dois dos maiores presentes de Deus começam a ser arrancados: a paz e a alegria. A paz da alma é algo que não se pode fingir. Ela é a brisa silenciosa que sopra mesmo nos dias difíceis. É a segurança interna de que, independentemente do que aconteça por fora, por dentro está tudo bem entre você e Deus. Mas a masturbação, alimentada no segredo, rouba essa paz com violência. Porque após o prazer vem a acusação. Após o alívio vem o desconforto. Após o clímax carnal vem o silêncio da alma. O inimigo sussurra antes: vai ser bom, você merece. Mas depois ele grita: você é sujo, você é indigno, Deus não te ouve mais. É assim que ele trabalha. Ele oferece e acusa. Ele incentiva e condena. Ele conduz até o pecado e depois se apresenta como promotor da culpa. A alma que antes era morada de paz se torna campo de inquietação. O coração passa a ser corroído por pensamentos como: eu nunca vou conseguir vencer isso. Deus deve estar decepcionado comigo. Talvez seja melhor parar de orar, parar de tentar. E quando a paz se vai, tudo se desequilibra. A mente se torna ansiosa. O coração perde o descanso. A vida espiritual se torna pesada. A comunhão com Deus passa a parecer uma obrigação e não um prazer. Isso porque o pecado, mesmo que escondido, contamina toda a estrutura da alma. E o que o diabo deseja é exatamente isso: um cristão cansado de tentar, desanimado em crer, esgotado por lutar sozinho. Ele sabe que quando a paz é arrancada, a fé começa a enfraquecer. E logo após roubar a paz, ele rouba a alegria do espírito. A alegria do espírito não é aquela alegria passageira que o mundo oferece. Não é riso vazio, não é estímulo externo. É uma alegria profunda que nasce da presença de Deus. É o que Davi conhecia quando dizia: torna a dar-me a alegria da tua salvação. Salmo 51:12.
Ele sabia o que era ter a alma regozijando diante de Deus e sabia também o que era perdê-la por causa do pecado. A masturbação, ao se tornar prática recorrente, mata a alegria do espírito. Aos poucos, a pessoa começa a evitar louvores. A Bíblia já não parece tão viva. A oração já não flui com naturalidade. Os cultos perdem o brilho. O envolvimento com as coisas de Deus diminui. Não porque a pessoa se rebelou contra o Senhor, mas porque dentro dela há um peso que sufoca. A alegria desaparece e a alma se torna desértica. Esse é o quarto roubo, tão silencioso quanto devastador. A alegria do Espírito é o combustível da jornada cristã. É ela que mantém o coração inflamado. É ela que nos faz suportar provações com fé. É ela que transforma lágrimas em força. Sem alegria espiritual, tudo se torna esforço, tudo se torna sacrifício. O relacionamento com Deus passa a ser como um casamento sem amor, cheio de obrigações, mas vazio de paixão. O exemplo mais claro disso está em Gênesis 3. Adão e Eva viviam em plena paz com Deus. Todos os dias, o Senhor passeava com eles no jardim. Havia harmonia, havia comunhão, havia alegria. Mas bastou um pecado para tudo mudar. Eles comeram do fruto e imediatamente sentiram vergonha. Esconderam-se, temeram, perderam a paz, perderam a liberdade, perderam a alegria de andar com Deus. É isso que o pecado faz. Ele quebra o fluxo de comunhão. Ele interrompe a dança entre Criador e criatura. Ele rouba aquilo que nos ligava ao céu. E quando isso acontece, o homem tenta se esconder, tenta se justificar, tenta fugir. Mas Deus, com amor, pergunta: onde estás? Não porque Ele não saiba onde estamos, mas porque quer nos fazer perceber onde caímos. Muitos cristãos hoje vivem nesse mesmo estado. Têm acesso ao jardim, mas vivem escondidos entre as árvores. Foram chamados para a liberdade, mas vivem presos pela culpa. Deveriam caminhar com Deus, mas evitam a presença dele por vergonha. A paz e a alegria foram trocadas por minutos de prazer. E o que deveria ser fonte de vida se tornou fonte de angústia. Essa troca é sempre injusta. O inimigo nunca entrega algo sem cobrar caro. Ele oferece prazer por um instante e rouba paz por semanas. Ele entrega excitação por alguns minutos e sequestra a alegria por meses. Ele é ladrão. E como Jesus disse em João 10:10, ele vem para matar, roubar e destruir. Cada vez que você cede, ele rouba algo que Deus havia dado para fortalecer sua fé. A paz e a alegria são dons do Espírito. Não podem ser produzidas pela carne. Não podem ser fabricadas por esforço próprio. São fruto de uma vida limpa, submissa, rendida, e quando perdidas, só podem ser restauradas por meio do arrependimento sincero. Não é se afastando de Deus que você recupera a paz. É se aproximando, não é se escondendo que você reencontra a alegria. É confessando, se quebrantando, se levantando. Talvez você esteja vivendo exatamente esse ciclo. Prazer e peso, alívio e culpa, impulso e arrependimento superficial. E sua alma já não suporta mais esse vai-vem. Você já não sabe mais o que é orar com liberdade. Já não se lembra da última vez em que sentiu alegria verdadeira na presença do Senhor. Seu louvor está frio, sua fé está cansada, sua alma está inquieta. E tudo isso começou com uma brecha, com uma prática alimentada em segredo, com um hábito que parecia controlável, mas que virou prisão. Mas há esperança, porque o mesmo Deus que passeava no jardim continua chamando pelo seu nome. Ele não se esqueceu de você, ele não desistiu, ele não está te acusando, está te chamando de volta. Ele quer restaurar a paz que você perdeu, ele quer devolver a alegria que os demônios roubaram, ele quer que você ande com ele novamente, sem culpa, sem peso, sem medo. O quinto roubo, o futuro e o propósito de Deus. O que o inimigo mais teme não é o seu passado, mas o seu futuro.
porque o seu passado está coberto pelo sangue de Cristo, mas o seu futuro ainda está sendo escrito. E se ele puder roubar a direção, a visão, o propósito, ele saberá que você nunca chegará onde Deus quer que você chegue. O pecado da masturbação não afeta apenas o hoje, ele compromete o amanhã. Ele distorce a visão, enfraquece os planos e desvia os passos. A cada vez que você se rende, você entrega um pedaço do seu destino. Jeremias 29:11 diz: Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Deus tem um propósito definido, detalhado, preparado para a sua vida. Mas esse propósito não é automático. Ele exige obediência, exige pureza, exige alinhamento. O pecado secreto não apenas atrasa, mas muitas vezes aborta processos espirituais que Deus havia iniciado. A masturbação, quando se torna hábito, muda o modo como você enxerga os relacionamentos. Ela rouba o senso de compromisso, enfraquece o desejo por um casamento santo, distorce a sexualidade e torna a mente viciada em prazer imediato. O homem que se acostuma a satisfazer-se sozinho, aos poucos, perde a habilidade de amar alguém de verdade. Ele quer prazer, mas não quer responsabilidade. Ele deseja o corpo, mas rejeita a alma. Ele idealiza o que não é real, e isso destrói a base de qualquer relacionamento saudável. Quantos estão orando por um cônjuge, mas não percebem que o hábito secreto tem contaminado a visão? Eles dizem que querem um casamento abençoado, mas continuam alimentando a carne em segredo. Querem alguém que os ame de verdade, mas não se amam o suficiente para se preservar. Como construir uma união duradoura se a mente está poluída, se o coração está dividido, se os olhos estão contaminados por desejos carnais? Além disso, a masturbação afeta diretamente o chamado ministerial. Porque quem se rende constantemente ao pecado vive se escondendo de Deus. E quem vive se escondendo não tem coragem para se levantar com autoridade. O chamado exige postura, exige firmeza, exige uma vida transparente. E o inimigo sabe que, se conseguir manter o escolhido em constante queda, ele impedirá que esse mesmo escolhido assuma o lugar que Deus preparou para ele. Sansão foi chamado para libertar Israel, mas acabou preso, cego e humilhado. E tudo isso porque não soube vencer o prazer imediato. O presente pode até parecer suportável, mas é o futuro que está sendo destruído em silêncio. Cada queda é um atraso, cada justificativa é uma perda, cada entrega ao vício é uma negação ao chamado. A história de Esaú nos mostra essa realidade com clareza. Em Gênesis 25, 29 e 34, lemos que Esaú, movido pela fome, trocou sua primogenitura, o direito de ser abençoado, de liderar, de herdar, por um prato de lentilhas. Foi uma troca absurda, mas naquele momento ele estava cego pela necessidade imediata. Ele desprezou o que era eterno por algo que acabaria em minutos. E quando percebeu o erro, já era tarde demais. Ele chorou, mas a bênção já havia sido passada adiante. Esaú representa muitos hoje que estão vendendo seu destino por minutos de prazer solitário. Estão trocando o futuro que Deus preparou por imagens na tela. Estão entregando seu ministério por toques secretos. Estão anulando promessas por desejos carnais. E como Esaú, só perceberão a gravidade quando já tiverem perdido a bênção. O problema do prazer imediato é que ele não mostra o preço no início. O inimigo nunca mostra a fatura antes. Ele faz parecer que tudo está sob controle. Mas, ao longo do tempo, os efeitos aparecem. A frieza espiritual se instala, a motivação desaparece, a sensibilidade à voz de Deus diminui, e o coração já não sonha mais com os planos do céu. Tudo se resume ao agora, ao que satisfaz, ao que traz alívio momentâneo.
O futuro é o maior alvo do inimigo, porque ele sabe que se você chegar lá, muitas vidas serão impactadas. Muitos serão libertos por sua vida. Famílias serão restauradas. Igrejas serão edificadas. Ele sabe que seu chamado tem peso eterno. E por isso, ele luta para te prender hoje, para que você não caminhe para o amanhã. A masturbação não é um pecado isolado. Ela é parte de uma cadeia de sabotagens espirituais. Ela mina a fé, enfraquece o espírito, rouba o foco, contamina a alma. E com o tempo, vai apagando o brilho do propósito de Deus na vida do crente. O que antes era um sonho se torna uma lembrança. O que antes era uma promessa se torna uma dúvida. E assim, o inimigo vai anulando o futuro dos escolhidos. Mas o Espírito Santo continua chamando. Ele continua alertando. Ele continua dizendo: volta, ainda há tempo. Eu posso restaurar. Mas é preciso decisão. É preciso cortar o mal pela raiz. É preciso entender que a vida com Deus exige renúncia. Não há como viver os propósitos do céu alimentando os prazeres da carne. Não há como ser instrumento de Deus carregando segredos sujos no coração. Você precisa fazer uma escolha. Ou você continua trocando o seu futuro por migalhas de prazer. Ou você rompe hoje com esse ciclo e decide viver tudo o que Deus preparou. Não dá mais para andar dividido. Não dá mais para dizer: Senhor, eis-me aqui, com as mãos sujas. Não dá mais para falar em promessas enquanto vive em prisões. Deus quer te levantar. Deus quer te usar. Deus quer te restaurar. Mas Ele não força ninguém. Ele chama, Ele convida, Ele exorta. E hoje Ele está dizendo: eu tenho planos de paz, de esperança, de futuro, mas você precisa voltar para o caminho. Não troque sua primogenitura por lentilhas. Não troque seu destino por minutos de prazer. Não troque a glória de Deus por um alívio carnal. Ainda há tempo. O sangue de Jesus é suficiente. A graça de Deus é abundante, mas a escolha é sua. O futuro está diante de você. E o céu espera a sua decisão. Há algo que o inferno jamais poderá apagar: o poder da cruz de Cristo. Por mais que o inimigo tenha roubado, por mais que tenha destruído, desviado, ferido ou envergonhado, ele jamais poderá impedir a mão de Deus de restaurar um coração que se arrepende. Jesus não veio para condenar, ele veio para salvar. Ele não veio apenas para te mostrar o erro, mas para te levantar com autoridade e te conduzir de volta ao propósito original. João 10:10 declara: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Toda essa pregação até aqui foi um alerta, uma exposição clara do quanto Satanás tem feito através do pecado secreto da masturbação. Mas agora é hora de olhar para a cruz. Agora é o momento de ouvir a voz do Salvador que te chama de volta. A vida abundante não está perdida. A autoridade espiritual não está encerrada. A pureza, a paz, a alegria e o propósito ainda podem ser restaurados. Mas é necessário romper. É preciso dizer um basta. O arrependimento verdadeiro não é apenas um sentimento de culpa. É uma decisão de romper, mudar de direção e se lançar nos braços do Pai. O arrependimento não é chorar, é mudar. É renunciar àquilo que tem destruído a comunhão com Deus. É olhar para o prazer momentâneo e dizer: você não terá mais domínio sobre mim. O Espírito Santo ainda está pronto para te levantar. Ele ainda unge, ainda liberta, ainda purifica. Mas ele precisa de rendição. Ele age onde há entrega. Ele transforma onde há sinceridade. E o primeiro passo para a libertação é parar de negociar com o pecado. É parar de tentar justificar o injustificável. É parar de brincar com aquilo que está matando sua vida espiritual. Há um poder disponível para os que desejam romper com o ciclo. Não é na força do braço. Não é com técnicas humanas. É pelo sangue de Jesus. É pelo poder do Espírito.
É por meio da cruz. A cruz não é apenas símbolo de fé, é ferramenta de morte. Ali o velho homem morre. Ali os desejos carnais são crucificados. Ali o pecado é derrotado. Você não precisa mais viver em escravidão. Você não precisa mais ceder, nem esconder, nem fugir. A cruz é o lugar onde tudo o que te prende é vencido. Mas não se trata apenas de ser liberto, trata-se de ser restaurado. O Pai não quer apenas que você pare de cair. Ele quer devolver aquilo que o inimigo roubou. Ele quer restaurar sua paz, reacender sua alegria, limpar sua mente, renovar sua autoridade e te reconectar ao propósito eterno. Mas isso só acontece quando você volta com o coração quebrantado. Em Lucas 15, Jesus conta a história do filho pródigo. Ele havia recebido tudo do pai: posição, recursos, identidade. Mas, movido por desejos, decidiu se afastar. Viveu dissolutamente, gastou tudo com prazeres. E quando se viu entre os porcos, desejando comer a comida deles, lembrou-se da casa de onde nunca deveria ter saído. Ali, naquela lama, ele decidiu voltar. E quando voltou, o pai não o rejeitou. Não lançou seu passado no rosto. Não o envergonhou. O pai correu ao seu encontro, o abraçou, o vestiu com roupas novas, colocou um anel em seu dedo e o recebeu de volta como filho. Essa é a imagem do céu quando um escolhido decide romper com o pecado e voltar. O pai não está com a pedra na mão. Ele está com os braços abertos. O Espírito Santo não está gritando sua culpa. Ele está sussurrando: volta, ainda dá tempo. O sangue de Jesus não foi derramado por pessoas perfeitas, mas por pessoas dispostas a se levantar. Talvez você esteja agora entre os porcos. Talvez esteja cansado de cair, de tentar, de esconder. Talvez sua mente esteja confusa, sua alma aflita, seu coração dividido. Mas eu te digo, há uma saída, há uma esperança, há um caminho. E esse caminho tem nome: Jesus Cristo. Ele é o libertador, Ele é o restaurador. Ele é o único que pode fazer nova todas as coisas. Mas é preciso decisão. Deus não fará por você o que você se recusa a fazer. O céu não se move em cima da indecisão. É hora de romper. É hora de escolher. É hora de dar o passo que mudará sua história. Você foi chamado para ser santo, para ser cheio do Espírito, para viver em autoridade, para cumprir um propósito eterno. Não entregue isso por mais um ciclo de pecado. A libertação está ao alcance. E restauração é real, mas exige arrependimento, exige oração, exige disciplina. Você vai precisar fechar portas, vai precisar dizer não, vai precisar vigiar seus pensamentos, controlar seus olhos, fugir da tentação. Mas você não estará sozinho. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos habita em você, e ele te capacita a vencer. Comece com sinceridade. Dobre os joelhos. Confesse. Chore se for necessário. Quebre as máscaras. Rasgue o coração. Diga: Senhor, eu cansei desse ciclo. Eu não quero mais viver assim. Purifica-me, restaura-me, enche-me de novo. E Ele fará. Ele é fiel, Ele é justo. Ele não despreza um coração quebrantado. Não espere mais um dia. Não diga que vai tentar amanhã. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o tempo da reconciliação. Hoje é o dia de romper com o que está matando sua alma e abraçar o Deus que te chama de volta. Que o Espírito Santo te convença profundamente agora. Que você ouça esse chamado não como mais um sermão, mas como uma convocação divina, porque é disso que se trata: recuperar tudo o que os demônios roubaram, tomar de volta sua paz, reacender sua alegria, restaurar sua autoridade, retomar seu futuro e viver, enfim, o propósito para o qual você foi criado. Que o Senhor,
Em sua infinita misericórdia, restaure cada coração que se arrepende com sinceridade. Derrame sobre você uma nova unção de santidade. Renove sua mente, fortaleça seu espírito e o conduza em vitória sobre todo o ciclo de escravidão. Que a paz, a alegria e o propósito que foram roubados sejam agora devolvidos pelo poder do nome de Jesus. Amém.